Olá pessoal, me chamo Josileudo Rodrigues, sou ex-estudante do curso em Tecnologia e Mecatrônica Industrial no IFCE Campus Limoeiro do Norte e quero trazer para vocês um aplicativo que irá propor a coleta de dados espaciais, onde o mesmo se denomina por GeoPonte. A minha equipe é composta por Juan Douglas, Josileudo Rodrigues, que sou eu, Jarbas Nunes, Francisca Raquel e Carlos Gardel. Vamos lá. Então, antes de iniciar a apresentação em si, a apresentação a fundo, eu trago para vocês o resumo do que se trata o nosso projeto. Então, esse trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo onde o mesmo irá obter dados espaciais de forma voluntária. Tudo isso a partir de dispositivos móveis. Esse aplicativo ele irá simular um GPS a fim de coletar dados sobre saúde, segurança, buracos na estrada, entre vários outros aspectos que será englobado dentro do mesmo. Os dados que serão coletados dentro desse aplicativo estarão dentro de uma infraestrutura de dados espaciais, onde o mesmo se denomina por IDE, onde a gente vai estar explicando um pouquinho mais a fundo na frente. Tudo isso para visar esse compartilhamento e o acesso por diferentes setores, onde os mesmos irá consumir esses dados espaciais. Os aplicativos que já existem no mercado, eles são desenvolvidos de forma promissa a determinados setores, onde nesse projeto nós queremos um aplicativo que ele possa englobar diversos âmbitos, a fim de realizar o estudo para que se adeque em diferentes áreas de pesquisa. Mas, por se tratar de um protótipo, o mesmo ainda se encontra em fase de desenvolvimento. Pronto, agora a gente pode dar início à apresentação um pouco mais a fundo. As instituições públicas e as instituições privadas, juntas, elas possuem uma necessidade que vem crescendo a cada dia mais a fim da obtenção das coletas de dados espaciais. Além disso, essa dificuldade ela engloba diversas áreas, como a de pesquisa e a de estudo. E essas áreas elas vêm se deparando com a dificuldade enorme de encontrar as ferramentas que se adequem a esse tipo de coleta, pois elas precisam que auxiliem na análise e nas tomadas de decisões, como expressa Lute em sua obra. Além disso, dificilmente a gente pode encontrar aplicativos que possam simular GPS, Mas quando esses aplicativos são disponíveis, eles possuem determinadas limitações onde se relaciona as coletas de dados em forma de vetores, como por exemplo o ponto, o polígono ou até mesmo uma linha. Além disso, um outro grande problema também que vem causando é a falta de um ambiente integrado para que seja realizado o armazenamento desses dados, Pois muitas vezes os dispositivos físicos são limitados e os estudos em nuvens ainda estão um pouco recentes. Já existem alguns sistemas web de mapeamento que já são relacionados a objetos de estudos específicos, mas infelizmente possuem alguns problemas de adaptação, como por exemplo o Mossoró Crimes, o OpenStreetMap, o Wikicrimes, Cidadão Viçosa, entre outros a mais. Porém, o sistema que está sendo desenvolvido, ele pretende facilmente se adaptar a diferentes tipos de modelos de negócio, diferentes dos que já foram citados. Tudo isso para que não seja mais necessário, toda vez que for modificado um modelo de estudo, um modelo de negócio, necessitar instalar um novo aplicativo, pois esse trabalho ele baseia-se em alguns requisitos que pretende coletar e fazer o estudo de dados espaciais, além de direcionar para a obtenção e o compartilhamento desses dados espaciais, a fim de melhorar os processos nas tomadas de decisões. Então, para que a gente dê continuidade ao nosso assunto, é necessário a gente entender alguns conceitos, como por exemplo, o que seria uma IDE. Segundo Lisboa Filho, em sua obra, ele diz que a IDE é um conjunto de tecnologias, padrões, dados, metadados e serviços web e outras definições, ou seja, é um conjunto. Só que quando a gente está trabalhando com
o desenvolvimento de uma aplicação que está relacionada a GPS, né, a coleta de dados, não existe uma plataforma específica para isso. Então a gente faz o uso de IDEs para a programação, ao desenvolvimento do produto, como por exemplo, onde a gente utilizou o nosso VS Code, onde dentro do mesmo ele vai auxiliar com informações, com indicações, com um padrão de texto, um padrão de código. Tudo isso ele facilita para que a gente possa desenvolver um produto, um protótipo com maior segurança e qualidade. Além disso, a gente também tem uma outra definição que é importante a gente aprender para dar sequência, que é o metadado. O que seria um metadado, né? Metadado, basicamente, ele é dado sobre dados, como diz Nogueiras ISO em sua obra. Tudo isso, esses dados sobre metadados, facilita na sua interação com a máquina, a maneira que a máquina vai descrever os dados para que você possa estar vendo. Então é necessária a utilização de metadados. Outra problemática encontrada, além da escolha de uma ferramenta ideal, é que as instituições têm uma grande dificuldade para adquirir equipamentos especializados em coleta de dados, onde se objetiva o mapeamento via GPS. Pois existem muitos municípios que são longínquos, né? São de difíceis acessos da parte de radar do GPS. Assim, um dos pontos que mais sustentaram essa pesquisa foi o fato de englobar uma popularidade de dispositivos móveis com o público, né? A fim de que essas pessoas elas possam utilizar esses equipamentos mobiles para diminuir a compra desses equipamentos que muitas vezes não conseguem englobar a área necessária, onde os dispositivos dispositivos móveis, eles já possuem esse GPS acoplado. Isso implica em economia de tempo e também em dinheiro, já que não necessita de licitações de instituições públicas e também o usuário ele só irá instalar um aplicativo sem a necessidade de adquirir um produto. A gente vai relatar a respeito dos nossos trabalhos relacionados, né? Onde que para a implementação de um aplicativo que irá realizar uma coleta de dados, né? Que irá realizar a coleta de dados espaciais, deve envolver um conceito chamado de Web 2.0, conforme é mostrado nessa figura, onde foi extraída da literatura de Bittman em 2007. A Web 2.0 veio com um advento, com o intuito de que o usuário ele não será mais um espectador, ou seja, ele não vai mais só observar o que está sendo mostrado na aplicação, ele irá passar para contribuir também, né? Onde o mesmo irá se tornar um grande ativista na produção de conteúdo, onde nós podemos analisar na figura algumas características, né? Onde essas características estão falando um pouco sobre o posicionamento estratégico e também a competência de chave. O usuário ele irá passar confiança até mesmo para os outros usuários. A partir do momento em que o usuário ele passa a contribuir, um novo conceito surgiu chamado de sistemas web colaborativo, né? Onde em 2008, na obra de Elliott e Godeshield, eles denominaram. Esse conceito irá permitir a criação de informações onde a base de todas essas informações são as coordenadas geográficas, ou então através das informações geográficas voluntárias, por que não se chamar de VGI. E o que é esse VGI, né? VGI nada mais é do que uma nova forma de realizar coletas, onde essas coletas poderão ajudar outros setores, né? Como o setor privado e também em setores públicos. Todo esse conceito veio com uma nova forma depois do surgimento dos equipamentos mobiles. E ainda mais, esse conceito ele ficou ainda mais aprofundado porque com o surgimento das aplicações,
na área, eles podem sim realizar uma coleta de dados, pois tudo aquilo estará em seu próprio dispositivo. Além disso, muitos sistemas de web já existem, né, com essa abordagem. Como a gente pode analisar, como o Mossoró Crimes, o Cidadão Viçosa, onde os mesmos eles realizam as coletas de dados de forma voluntária e ainda usam a análise destes conteúdos para o auxílio das tomadas de decisões. Só que, infelizmente, nenhum desses há a disponibilidade de expansão, né, dos seus conteúdos. Eles só possuem um foco. Além disso, eles não têm IDS, né, onde a IDS se torna um ambiente muito estimulador, se torna um ambiente muito mais agradável para que possam ser desenvolvidos. Agora iremos relatar como comparamos ferramentas para o desenvolvimento do GeoPonte, onde no final quer-se um sistema que no final todos esses pontos possam ser exportados em um arquivo JSON. Duas alternativas foram escolhidas, que foi o React Native e o Swift. Nós levamos em consideração alguns critérios, né, como o perfil do Facebook, lista de tarefas e também a exibição de páginas e mapas. Como nós podemos observar, os dois eles foram muito próximos, só que infelizmente quando se trata de mapas, o Swift ele utiliza cerca de 36,02% de memória a mais que o próprio React Native. Isso inclui um peso para a nossa aplicação. Logo aqui temos uma tabela mostrando a questão do tempo, né? Nós temos que o perfil do Facebook foram próximos. A lista de tarefas também teve uma pequena variação, não também muito alarmante. A visualização da página também não teve uma diferença tão alta. Mas como podemos observar o mapa, o Swift ele saiu um pouco pesado. Ou seja, o React Native traz uma maior leveza para o dispositivo do usuário. Agora iremos tratar a respeito de uma comparação entre o OpenStreetMap e o Google Maps. Pretende-se comparar o maior benefício entre o OpenStreetMap e o Google Maps. Só que o Google Maps ele tem uma vantagem porque o Android ele já utiliza ele de forma nativa, enquanto o OpenStreetMap ele se baseia como um oferecimento de terceiro. Além disso, o Google Maps também é muito mais superior no quesito das 3 dimensões e integração de contato com o usuário. Aqui nós podemos observar a tabela de comparativo. Nós temos algumas características entre o Google Maps e o OpenStreetMap. Como nós podemos observar, o Google Maps ele é muito mais superior no quesito das 3 dimensões. Podemos observar isso nessa tabela, onde nós pegamos algumas características como suporte navegador de internet, nível máximo de ampliação, os tipos de mapas, o modo 3D, serviço de direção, serviço de direção reversa, direção de bicicletas, integração de contato, informação de tráfego em tempo real e navegação de passo a passo. Como nós podemos observar, o Google Maps ele dá uma maior entrega para seus usuários nas 3 dimensões e também nos serviços oferecidos. O mesmo consiste em um aplicativo que irá realizar a coleta desses dados espaciais, ao qual todos esses dados serão armazenados em um formato JSON, de modo que facilite a exportação desses dados para outra área, e visando trabalhos futuros onde será desenvolvido uma API REST para a leitura desses dados. Basicamente, nessa figura, mostra toda a arquitetura do projeto, onde o usuário ele entrará com a informação e passará por uma sequência de passos a fim que dê uma maior segurança ao usuário e também um conforto no que se diz da extração de dados, onde poderá ser extraído para diversos formatos, como por exemplo um PDF e também formato zip, entre vários outros tipos de formatos. Logo aqui está a interface do projeto. Inicialmente o projeto ele funcionará como pontos, em forma de vetor. O mesmo dará ao usuário uma interface onde o usuário poderá entrar com a descrição do que ele está salvando e também onde irá mostrar a latitude e a longitude onde o usuário clicou. E logo após o usuário ter salvo esses dados, mostrará do lado o armazenamento dessas informações dentro dessa IDE. Além disso, o aplicativo é bastante inovador, né? Esses dados eles serão salvos dentro de uma IDE. Por isso mesmo, a ideia é que os usuários possam constantemente estar atualizando a coleta desses dados sobre os problemas relacionados às áreas de segurança pública, saúde, educação, planejamento urbano e entre diversas outras. Agora iremos avaliar o aplicativo GeoPonte. Então iremos mostrar como o aplicativo foi desenvolvido.
E além disso, foi customizado uma versão para o mapeamento de espécies arbóreas em centros urbanos. A partir dessa definição desses dados, um grupo de voluntários qualquer, ele fez as seguintes marcações, conforme está mostrado nessa tabela. O usuário 1, ele fez uma coleta, certo? O nome da espécie, tem um tipo de poda, tem a última poda, a próxima poda, a idade de árvores e o status da poda. Tudo isso o usuário fez a marcação e ele pôde fazer a análise. Isso representa o percentual de cada usuário por relação e tipo de dado preenchido. O usuário 1, ele não conseguiu identificar a idade das árvores que ele mapeou. Então pode-se notar, por falta de conhecimento sobre essas espécies, que muitos não conseguem preencher os dados. Sendo assim, o aplicativo desenvolvido é importante para ampliar os campos de pesquisa e as atividades profissionais da coleta de dados voluntária. Para concluir, pretende-se desenvolver um aplicativo que seja o mais adaptado possível a diversos temas, áreas de estudo, e além disso ter como base o mapeamento e a coleta de dados através de dispositivos móveis comuns ao cidadão. Assim, qualquer usuário com um aparelho móvel, dotado dessa tecnologia da Web 2.0, ele poderá realizar a coleta desses dados sem problema algum. Além disso, as comparações implicaram que a escolha do Google Maps e do ReactNet foram as melhores. O conteúdo estudado é de grande importância também na universalização da base do sistema colaborativo e pretende que seja expandido os conhecimentos nas áreas de projetos de VGI com as integrações de dados com base colaborativa. Outros aplicativos, normalmente, eles apenas importam os dados de bases oficiais. E é de suma importância que seja evitada a duplicação desses dados através do aprimoramento dos metadados, como foi citado acima, a fim de facilitar as integrações. Além disso, pretende-se futuramente desenvolver um API REST, com a ideia que foi proposta na nossa apresentação. E para finalizar, esse projeto ele objetiva a projeção de aplicativos e posterior desenvolvimento de artigos científicos, além de visar a expansão do conhecimento na área e dar incentivos na investigação científica e colaboração no país. Muito obrigado a todos. Assim encerro a minha apresentação.